Gênesis capítulos 36 ao 38. No capítulo 36, temos a genealogia dos filhos de Esaú. Este capítulo contém uma lista dos descendentes de Esaú, com os seus vários títulos e lugares de habitação. Não vamos alargar-nos em considerações a este respeito, mas passar imediatamente a uma das mais frutíferas e interessantes porções de todo o cânone de inspiração. No capítulo 37, temos a história de José, como belo tipo de Cristo, e é o que vamos nos ocupar agora. Não há nas Escrituras Sagradas um símbolo mais perfeito e belo de Cristo do que José. Quer encaremos Cristo como objeto do amor do Pai ou da inveja dos seus, na sua humilhação, sofrimentos, morte, exaltação e glória, vemo-lo maravilhosamente simbolizado em José. José é odiado por seus irmãos. No capítulo 37 temos os sonhos de José, cujo relato desperta a inimizade de seus irmãos. Ele era objeto do amor de seu pai, e assunto de altos destinos, e, visto que os corações de seus irmãos não estavam em comunhão com estas coisas, eles odiaram-no. Não tinham parte no amor do pai, e não queriam aceder ao pensamento de exaltação de José. Em tudo isto, eles são uma figura dos judeus nos dias de Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1 versículo 11. Ele não tinha parecer nem formosura a seus olhos. Isaías 53 versículo 2. Não o reconheceram como filho de Deus nem como rei de Israel. Os seus olhos não estavam abertos para verem a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1 versículo 14. Não o queriam, e, pelo contrário, odiaram-no. Ora, no caso de José, vemos que ele não enfraqueceu, de modo nenhum, o seu testemunho em virtude da recusa de seus irmãos em aceitarem o seu primeiro sonho. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos. Isto era testemunho simples baseado na revelação divina, mas era testemunho que havia de levar José à cova. Se ele tivesse guardado o seu testemunho, ou tirado alguma coisa do seu poder e ofensa, ter-se-ia salvo a si próprio, mas não, ele contou-lhes a verdade, e portanto eles aborreceram-no. Aconteceu assim com o grande antítipo de José. Ele deu testemunho da verdade, fez boa confissão, nada ocultou, só podia dizer a verdade porque ele era a verdade, e o seu testemunho da verdade teve a resposta, por parte do homem, por meio da cruz, o vinagre, e a espada do soldado que feriu o seu lado. O testemunho de Cristo foi também acompanhado da graça mais profunda, plena e rica. Ele não veio apenas como a verdade, mas também como a perfeita expressão de todo o amor do coração do Pai. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1 versículo 17. Ele foi a plena manifestação aos homens do que Deus era. Por isso o homem foi deixado inteiramente sem desculpa. Ele veio e mostrou Deus aos homens, e os homens odiaram a Deus completamente. A manifestação do amor divino produziu ódio cruel. É isto que vemos na cruz, e temo-lo prefigurado de uma maneira tocante na cova onde José foi lançado por seus irmãos. E viram-no de longe, e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros, eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e mantemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Estas palavras fazem-nos lembrar a parábola de Mateus 21, e, por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Versículos 37 ao 39. Deus enviou o seu filho ao mundo com este pensamento, terão respeito a meu filho, mas, o coração do homem não tinha temor pelo bem-amado do Pai. Lançaram-no fora. A terra e o céu estavam em discórdia a respeito de Cristo, e ainda o estão. O homem crucificou-o, mas Deus ressuscitou-o dos mortos. O homem pô-lo na cruz entre dois malfeitores, Deus colocou-o à sua destra nas alturas. O homem deu-lhe o lugar mais baixo na terra, Deus deu-lhe o lugar mais elevado nos céus, em majestade sem igual. José, um ramo frutífero. Tudo isto é prefigurado na história de José. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro.
Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Capítulo 49, versículo 22 ao 26. Estes versículos mostram-nos os sofrimentos de Cristo e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1, versículo 11. Os flecheiros fizeram o seu trabalho, mas Deus era mais poderoso do que eles. O verdadeiro José foi flechado e gravemente ferido na casa de seus amigos, porém, os braços de suas mãos foram fortalecidos no poder da ressurreição, e a fé conhece-o agora como fundamento de todos os propósitos de Deus de bênção e glória a respeito da Igreja, Israel e toda a criação. Quando pensamos em José na cova, e na prisão, e mais tarde como governador de toda a terra do Egito, vemos a diferença que existe entre os pensamentos de Deus e os pensamentos dos homens, e assim quando olhamos para a cruz e para o trono da majestade nos céus, vemos a mesma coisa. Nunca houve nada que revelasse o verdadeiro estado do coração do homem para com Deus como a vinda de Cristo. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. João 15, versículo 22. Não é que eles não fossem pecadores. Não, mas não teriam pecado. Do mesmo modo, ele diz noutro lugar, se fosseis cegos não teríeis pecado. João 9, versículo 41. Deus aproximou-se do homem na pessoa de seu filho, e o homem pôde dizer, este é o herdeiro, e todavia disse, vinde, matemo-lo. Por isso, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aqueles que dizem ver, não têm desculpa. A cegueira professa não é a dificuldade, mas sim a profissão de vista. É um princípio solene para uma época de crença professa, como esta. A continuidade do pecado está ligada com a profissão de ver. Um homem que é cego, e sabe que o é, pode esperar que os seus olhos sejam abertos, mas que poderá fazer-se por aquele que pensa ver, quando realmente não vê. Vamos finalizar com o capítulo 38, onde temos a história de Judá e Tamar. Aqui vemos o triunfo da graça de Deus sobre o pecado. Este capítulo apresenta-nos uma dessas circunstâncias notáveis em que a graça de Deus triunfa gloriosamente sobre o pecado do homem, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, Hebreus 7, versículo 14. Mas como? Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, Mateus 1, versículo 3. Isto é peculiarmente notável. Vemos como Deus, na sua muita graça, se eleva acima do pecado e da loucura do homem, com o fim de cumprir os seus propósitos de amor e misericórdia. Assim um pouco mais adiante, no versículo 6, lemos, e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher de Urias. É digno de Deus atuar desta maneira. O Espírito de Deus conduz-nos através da linha por meio da qual, segundo a carne, veio Cristo, e, fazendo, dá-nos, como elos na cadeia genealógica, Tamar e Batseba. Como é evidente que nada há do homem em tudo isto. Como é claro, quando chegamos ao fim do primeiro capítulo de Mateus, que é Deus manifestado em carne que encontramos, e isto, também, da pena do Espírito Santo. O homem nunca poderia ter inventado uma tal genealogia. Inteiramente divina, e ninguém espiritual poderá lê-la sem ver nela uma bendita demonstração de graça divina, em primeiro lugar, e em segundo lugar da inspiração de todo o Evangelho de Mateus. Creio que um confronto de 2 Samuel capítulo 11, Gênesis capítulo 38, com Mateus capítulo 1 dará ao cristão concentrado o assunto para meditação muito agradável e edificante.